nossas Bíblias em Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nosso Deus. Se for encontrando, se for de pé. Filipenses, capítulo 4. Vamos ler o versículo 8. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Vamos ler mais uma vez. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, no momento da Tua Palavra. Que o Senhor Deus venha trazer, Senhor, uma unção dobrada, Senhor, sobre a vida do Teu servo. Para que eu possa, Senhor, ministrar a Tua Palavra, Deus, não da forma que eu quero, mas da forma, Senhor, ao qual Teu Espírito Santo, Senhor, venha me instruir. Deus amado, em nome de Jesus, fala sim, Senhor, aos nossos corações, não, Pai, o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. E que através da Tua Palavra, Senhor, que é poderosa, que nós, Senhor, venhamos ser, Senhor, renovados, transbordantes, cheios de Teu Espírito, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar. Aleluias. Glórias a Deus. Irmãos, aqui nós hoje iremos falar sobre o poder da mente. E um cientista, outrora norte-americano, de Phoenix, Arizona, ele queria saber o poder que a mente tem, o poder que a mente poderia fazer num ser humano. E ele procurou alguns voluntários para que aqueles voluntários a participar de uma experiência. E a experiência era que aquele voluntário que estivesse condenado à cadeira elétrica viesse a passar por esse experimento, e se ele não morresse, ele poderia ser liberto. A sua pena de morte poderia ser retirada dele. E quando ele resolveu que viria a aceitar esse experimento, este condenado à cadeira elétrica teria que ficar deitado em uma maca alta e o seu corpo todo amarrado, a sua cabeça amarrado com uma faixa para o lado oposto ao qual o seu braço estaria estendido. E nessa experiência, o médico iria fazer um corte em seu pulso. E através daquele corte em seu pulso, ele iria ficar ali ouvindo as gotas de sangue caindo dentro de uma vasilha. Só que o corte que foi feito nele foi um corte superficial, um corte que não chegou a romper
nenhuma das suas veias arteriais. E debaixo da maca tinha um cilindro, ou seja, um suporte com soro. E aquele suporte estava programado para pingar dentro daquela vasilha. E com o passar do tempo, eles iriam diminuir a frequência que aquele pingo iria cair naquela vasilha. E aquele condenado, deitado ali na maca, começou a ouvir aqueles pingos caindo dentro da vasilha. E ele, imaginando que seria o seu sangue que estava caindo dentro da vasilha. E com o passar do tempo, aqueles pingos foram diminuindo. E ele sabia que se seu corpo ficasse sem o sangue necessário, ele poderia vir morrer. Mas ele teria uma morte sem sofrimento e sem dor. E ali aqueles pingos foram diminuindo naquela vasilha. E aquele condenado começou a passar mal, com a frequência daqueles pingos diminuindo, e ele na sua mente começou a imaginar que o seu corpo estava perdendo as suas últimas gotas de sangue, até chegar o momento que ele teve uma parada cardíaca. E o seu corpo não perdeu nada de sangue, mas pela sua mente, por ele imaginar que estava morrendo, que o seu corpo estava perdendo todo o seu sangue, ele, com aquela pressão em sua mente, teve aquela parada cardíaca. E nós vemos isso, irmãos, ao qual esse fenômeno se chama hematidrose, que foi o que Jesus ele teve ali no Getsemane, quando ele chorou ali diante de Deus, ao ponto de o seu corpo transpirar gotas de sangue. Porque, como eu falei aqui uma vez, a pressão, ela vai até a mente, e essa pessoa ela pode ter um derrame cerebral. Mas se isso passar da sua mente e a pessoa não ter esse derrame cerebral, ela pode ter uma parada cardíaca, como foi o que este condenado teve. Mas se ele passar essa barreira, acontece esse fenômeno do seu corpo transpirar gotas de sangue. E esse cientista, ele viu o poder que a mente tem sobre a vida de uma pessoa, sobre a vida de um ser humano. Porque quando, irmãos, nós temos algo em nossa mente, dificilmente nós esqueceremos daquilo, se aquilo for algo que tira a nossa atenção, que nos dá algo para que nós venhamos nos surpreender com algo. Porque tudo que os nossos olhos veem, há uma possibilidade da nossa mente gravar. Cientistas falam que a nossa mente, a mente humana, o homem natural, ele consegue apenas gravar aquilo que os seus olhos veem, apenas 1/3 do que ele poderia gravar em sua mente. E quando nós sabemos disso, irmãos, que através dos nossos olhos nós podemos gravar algo, ou seja, como uma fotografia, como algo que fica gravado em nossa mente, como uma memória a qual nós podemos levar por anos e anos ali. Com isso nós sabemos que também coisas ruins podem vir sobre a nossa mente, não apenas coisas boas. Porque quantas coisas ruins nós temos em nossa mente que já passaram, mas nós nunca conseguimos
nos esquecer daquilo ao qual nós lembramos de vez em quando. E os nossos olhos, a Bíblia diz que é a candeia do nosso corpo, que é a janela da alma. E quando os nossos olhos são bons, o Senhor Jesus diz, todo o nosso corpo é bom. E quando os nossos olhos, o nosso corpo é bom, a nossa mente, ela conseguirá combater, muitas vezes, a nossa tentação que vem sobre a nossa mente. Tentações, coisas que vêm muitas das vezes tirar a nossa atenção diante de Deus. E Deus, Ele quer que nós sejamos voltados 100% para Ele. Mas quando nós perdemos esta dimensão de atenção que nós necessitamos para nós agradarmos a Deus, quando nós perdemos isso, nós estamos sujeitos à queda. Nós estamos sujeitos a perder aquilo que Deus tem construído dentro de cada um de nós. E como nós podemos resistir a isso? Fugindo desta aparência. Fugindo daquilo que poderá nos trazer algo de ruim para as nossas vidas. E nós vemos, irmãos, nas cartas de Paulo diversas vezes instruindo os seus discípulos para que fugissem daquilo que a sua carne se alimentaria. E em 1 Coríntios 6,18 ele diz, ali a igreja de Coríntio, para que a igreja fugisse da impureza. Em 1 Coríntios 10,14 ele fala para a igreja fugir da idolatria. Em 1 Timóteo 6,11 ele fala para Timóteo e a igreja fugirem do amor ao dinheiro. Em 2 Timóteo 2,22 ele fala para Timóteo e a igreja fugirem das paixões da mocidade. E em 2 Timóteo 3,5 ele fala para Timóteo e a igreja fugirem das práticas malignas. Ou seja, quantas pessoas, irmãos, um dia falaram, eu resistirei, eu sou forte, mas quando a tentação aumentou, a pessoa não resistiu àquela tentação e caiu. Porque, irmãos, nós somos dependentes de Deus. Ainda que nós sejamos fracos, a palavra de Deus diz que Ele aperfeiçoa o seu poder em nossa fraqueza. Mas nós não podemos brincar com o poder que há a mente. Porque quando nós brincamos com algo desta forma, nós estamos tentando a Deus. E foi o que Jesus Cristo falou ali na tentação, no deserto, a Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. E aqueles que se acham o Todo-Poderoso, o Super-Homem, que não cairá, que resistirá, essa pessoa muitas das vezes está enganando a si mesmo. Porque a mente tem este poder. Assim como eu dei o exemplo daquele condenado que não perdeu uma gota de sangue no seu corpo, mas pela pressão que houve na sua mente, ele veio a falecer. E a Bíblia Sagrada, irmãos, nos ensina diversas coisas acerca disso. Jesus, em Mateus 26, 41, ele diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pois o Espírito foi Deus que colocou em nós, mas existe uma guerra. E a nossa mente, ao qual é gravada as coisas, sempre vai ter esse confronto contra o Espírito de Deus. Mas quando nós, assim como Paulo falou, para que os que se inclinam para a carne é carnal, mas aqueles que se inclinam para o Espírito são espirituais.
Nós temos que buscar aquilo que é de Deus e não as coisas terrenas. Porque quando nós nos inclinamos para a carne, Paulo ele falou que nós colheremos corrupção. E se nós olharmos para o mundo, irmãos, não foi apenas no Brasil que se desencadeou todo esse tipo de corrupção. Se nós vermos os jornais, nós veremos muitas corrupções, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Por quê? Porque muitos estão se voltando para a carne. Muitos. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos de jovens de 16 a 21 anos. E, irmãos, essa pesquisa mostrou algo terrível. Que apenas 10% daqueles jovens que ainda permanecem na igreja tem um motivo verdadeiro diante de Cristo. Porque todos os dias a tecnologia tenta afastar os jovens da igreja. Quantas coisas o mundo tem oferecido para os jovens. E essa pesquisa mostrou isso nos Estados Unidos, o berço do pentecostalismo. E quando nós, irmãos, vemos isso acontecendo, nós todos os dias temos que redobrar a nossa atenção, para que a nossa mente não seja levada por essas coisas, por tudo que o mundo tem oferecido para cada um de nós. Paulo, ele fala, ele detalha ali a lei da mente e a lei do pecado, que ele sofria com isso também. Em Romanos 7, 22, ele diz: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, Paulo estava demonstrando uma guerra interior que há dentro do homem, dentro de cada um de nós, que nós todos os dias temos que combater contra. Guerra esta que ele mostra aqui: a lei de Deus, a lei da mente e a lei do pecado. Porque quando a nossa mente está voltada à lei de Deus, nós temos a força para resistirmos a este mal que todos os dias vem contra as nossas vidas. Mas se a lei da nossa mente se volta ao pecado, então estamos sujeitos à queda. Mas quando nós, irmãos, resistimos, quando nós perseveramos diante de Deus, para que esta lei do pecado, ela não venha romper a barreira ao qual o Espírito Santo de Deus, ele tem nos mostrado, nos direcionado, nos guiado, porque ele é o nosso consolador, ele é aquele que está nos guiando. Assim como Elivelto falou aqui, no dia, irmãos, que o Espírito Santo sair dessa terra, vai ser terrível, porque a pessoa não vai ser mais guiada pelo Espírito. E Paulo fala isso aos Tessalônicos, em Tessalonicenses, que há um que resiste, que é o Espírito Santo, mas um dia será tirado. Quando será tirado? Quando a igreja não estiver mais aqui, quando este mundo estiver passando por uma grande tribulação, ao qual muitos chorarão. A palavra de Deus diz que haverá um grande lamento aqui nesta terra, por conta daqueles que não deram ouvido à voz do Senhor. E este homem natural, ao qual Paulo também cita aos Coríntios, ele mostra ali que é um homem que não compreende as coisas do Espírito. Se
Se os irmãos puderem abrir aí em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, nós veremos ali uma batalha daquele homem natural que muitos foram, e aqueles que hoje têm a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, por que o homem que tem a mente de Cristo não pode ser julgado por ninguém desta terra? Porque aqueles que têm a mente de Cristo, irmãos, eles buscarão sempre ser irrepreensíveis. Buscarão sempre aquilo que venha fazer com que eles venham estar fazendo a vontade de Deus e não a vontade da carne. E hoje nós temos essa mente de Cristo. Somos tentados, falhamos, mas nós temos a mente de Cristo. E quando nós temos essa mente, irmãos, isso mostra que somos guiados por Deus. Mas quando nós não damos valor a isso, estamos sujeitos a sermos levados pela lei do pecado. E o pecado todos os dias ele bate à nossa porta. Mas quando a nossa mente está voltada a Deus, nós podemos resistir a Ele, nós podemos empreendê-lo, nós podemos expulsar das nossas vidas, porque a mente, aqueles que têm a mente de Cristo, estão sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que a palavra quer nos mostrar. O homem natural não compreende essas coisas, porque ele parece loucura. Paulo também ele diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os salvos é poder, é virtude de Deus. E nós somos estes loucos ao qual Paulo está denominando, mas loucos por causa de Cristo. A palavra de Deus diz que aqueles que querem ser sábios tornem-se loucos, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do mundo. E quando nós temos isso em nossa mente, quando nós estamos com a mente voltada a Cristo, nós poderemos resistir a estas tentações que todos os dias vêm sobre a nossa mente, vêm sobre os nossos olhos. Há um exemplo, irmãos, de José quando foi tentado pela mulher de Potifar. Aquela tentação foi tão grande que quando José saiu correndo, a mulher de Potifar pegou a veste de José e a rasgou. José, aquilo que José teve no seu coração de sair dali rapidamente, fugir daquela aparência do mal, resistir ao diabo, porque assim a palavra nos ensina, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E José, ele, naquele exato momento, ele correu dali de uma forma tão virtuosa, que até a sua veste se rasgou na mão daquela mulher. Então, isso poderá acontecer sobre nossas vidas. E é por isso que o apóstolo Paulo ele
sempre estava instruindo as igrejas, os seus discípulos, a fugirem dessa aparência, porque nós estamos, irmãos, sujeitos a cair. Aqueles que estão de pé, cuide para que não caia, diz a palavra do Senhor. E quando nós estamos resistindo a todo este mal, nós estamos alegrando o Espírito Santo de Deus, o nosso amigo Espírito Santo, que faz morada dentro de cada um de nós. Aleluias. A palavra do Senhor também vai nos instruir, irmãos, uma forma de fugirmos destes maus pensamentos. No Salmo 143, Davi ele fala ali a partir do versículo 4: o meu espírito desanima, o meu coração está em pânico. Eu lembro e me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero as tuas mãos, o que as tuas mãos têm feito. Ou seja, Paulo estava passando por uma pressão naquele exato momento. E aquilo que estava na sua mente estava entristecendo o seu coração, estava perturbando o seu coração. E qual foi a estratégia de Davi? Eu vou voltar o meu pensamento a tudo aquilo que Deus tem feito, a todos os feitos de Deus sobre a minha vida, tudo que Deus tem feito de maravilhas para cada um de nós. Essa é uma estratégia que Davi teve, e é uma estratégia que nós podemos tomar para as nossas vidas. Você está passando por alguma tentação? Volte-se a tua mente a algo que Deus fez para você, algo maravilhoso que Deus fez sobre a face da terra. Volte a tua mente para a palavra do Senhor, que você conseguirá resistir àquela tentação. Foi essa a estratégia de Davi, e é uma estratégia que nós devemos ter também. Se a tentação é muito grande, que nós possamos, irmãos, buscar estratégias. Porque se nós batermos em nosso peito e falarmos, eu resistirei, você está tentando lutar com suas próprias forças. E a guerra, ela é espiritual. Não é carne, não é sangue, não. São hostes espirituais, são principados, são potestades que tentam tirar a nossa mente de Cristo. Mas nós temos que resistir a isso. Porque apenas quando nós resistimos, nós estamos dizendo: Senhor, nós somos dependentes de Ti. Nós podemos dizer, falar, clamar, assim como os salmos que o Jairo leu aqui, Salmo 121, no começo do culto. Eleva os meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele é o nosso socorro. Nós não podemos ter o socorro de nós mesmos, porque é uma batalha espiritual. E essa batalha, ela seguirá pelo resto das nossas vidas, irmãos. Essa batalha, ela só é vencida através do nosso coração voltado, da nossa mente voltada a Cristo. Não tente lutar contra esta tentação sozinho, não. Volte a tua mente a Cristo. Aleluias! Olha o que Paulo fala aos Colossenses 3:2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui nesta terra. Ou seja, põe a tua mente nas coisas que estão lá no céu. Porque quando nós estamos apenas focados em tudo que há neste mundo, estamos sujeitos a cair, a nos desviarmos dos caminhos do Senhor.
que a nossa mente nem está voltada às coisas do alto. O que Paulo fala aos Coríntios? As coisas visíveis são temporais, ou seja, são passageiras, mas as que nós não vemos são eternas. E essas eternas que nós temos que procurar, é estas eternas que nós temos que perseverarmos até o fim para recebermos esta recompensa. E quando os nossos olhos, mente e pensamento são bons, temos um coração limpo. E apenas com um coração limpo nós veremos a Deus. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo falou isso. Mateus 5,8: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Se a nossa mente, se os nossos olhos, se os nossos pensamentos, eles estão voltados a Deus, o nosso coração não será corrompido pelas coisas do mundo. Mas se nós estamos voltados às coisas do mundo, então a própria palavra diz que nós nos tornamos inimigos de Deus. Tiago fala isso. Aqueles que amam o mundo se tornam inimigos de Deus. Então que nós venhamos nos voltar a Deus. É por isso que Paulo novamente estava dando esta instrução aos filipenses. O texto que nós lemos lá no início.